Então vamos lá, pessoal, dando continuidade aqui à nossa análise. Agora nós vamos ao arquivo DWG, né? o projeto propriamente dito. Eu vou abrir aqui com um programa denominado TrueView, né? Um programa gratuito. É até importante o pessoal ficar sabendo disso, né? Que a gente faz a análise, às vezes quando não tem um recurso do AutoCAD, por questões de licença, né? A gente usa esses programas que estão aí na internet com acesso gratuito, no caso aqui o TrueView. Em um primeiro momento, vamos ter uma noção geral do evento, né? E para isso utilizamos a ferramenta de arrastar. Bem, essa ferramenta ela fica aqui na rodinha aqui na frente do mouse, né? Então você vai apertar essa rodinha, vai aparecer a mãozinha e dali você consegue fazer a movimentação com a planta, tá? E nessa mesma ferramenta, nessa mesma rodinha, você tem um zoom. Então, para frente você aproxima, né? Para trás você aumenta o zoom, tira o zoom. Para frente, para trás. Ok? Essa ferramenta é a ferramenta que a gente mais usa, né? Para visualização. Então você arrasta, visualiza um ponto, arrasta, visualiza outro ponto, aqui é a entrada do evento. Então essa ferramenta é muito importante. Então o projeto foi apresentado inicialmente com essa conformação. Vamos começar verificando os dados, né, de endereço, RT e etc. E para isso vamos procurar a legenda do projeto, né? Então está aqui a legenda, o nome da RT, a denominação aqui do evento, o endereço. Então isso é um dado importante da gente olhar para que tudo, né, esteja correto. Às vezes o RT, na hora de fazer o projeto, ele vem com uma outra legenda de outro evento, e isso não é bom. A gente deve evitar sempre que haja divergências de informação dentro do processo. Então os dados do InfoCip precisam casar com os dados da planta e de outros documentos. Feito isso, né, a gente pode medir então algo muito importante que eu já falei, que é a área do evento, a área que o evento está acontecendo. Então você, ao fazer o reconhecimento, né, você percebe claramente que trata-se de um clube, trata-se de uma ocupação F9. Então você vê aqui, ó, como que você descobre isso? Você tem aqui, ó, piscina, você tem aqui as quadras, você tem aqui a edificação, né, existente que está aqui, não utilizada para o evento. Isso é importante, porque para você fazer o evento dentro do F9, se você for utilizar a edificação existente, ela precisa estar com o AVCB, né? Tem que cumprir todas as exigências da legislação. E no nosso caso aqui, para falar que cumpriu todas, tem que estar lá no final do processo, que é a liberação da edificação e o AVCB. Então, como ele não vai usar, ele pode, sim, usar a área externa do clube, a área externa, fora das edificações permanentes. Então você vê aqui que está tudo achurado, né, com a indicação de que não será utilizada. E aí ele vai usar a área externa, e é essa área justamente que a gente vai medir. Então aqui você vai usar uma outra ferramenta aqui do programa, né, do TrueView. Você tem aqui, você vai lá em Mystery e vai usar aqui área. Como que funciona? Aqui você vai começar a pontear todo o perímetro aqui do evento. Tudo que ele destacou como estando dentro dessa área do evento. Correto? Então você vai... Ó, a edificação está fora. Aqui você tira da orientação aqui, porque senão não vai fechar. Aqui, 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 aqui não pegou, aqui. Então assim você vai fechando todo o perímetro, correto? Ó. Aqui,
Essa conferência da área em eventos, ela não precisa de ser nada muito rigoroso, não, tá? Ela é mais para que você consiga fazer a conferência e tenha uma noção de aproximada, né? Você quer ver se o negócio está realmente dentro do que foi estabelecido. Não precisa ser aquela medida ali certinha, não. Então tem que utilizar o bom senso. Passou um pouquinho daqui, um pouquinho para menos, um pouquinho para mais, né? Porque é difícil, às vezes, até para o próprio RT fazer a mensuração. Por quê? Porque tem áreas dentro dessa área externa que podem não ser áreas utilizáveis. Concorda? Então você, às vezes, isso aqui é uma área enorme, às vezes tem lá taludes, né? Pode ter um jardim, então isso não é considerado área utilizável. E nesse aspecto você acaba tendo que... Então você fechou tudo aqui, ó, vamos continuar aqui na medição, você dá o Enter e vai te aparecer a medida, que está dando uma área de 14.000 e alguma coisa. Então beleza, ela falou que a área era 8.500, né? A informação que a gente tem no InfoCip, né? A área de 8.500, a gente pode ver aqui, ó, nas regiões, né? Então tem alguma coisa errada. Então daqui já surge aí um primeiro item, né, da análise desse projeto, e você vai ver aqui, ó, aqui não está na ordem, foi esse item aqui, ó, em toda a área do evento, indicar cotas de níveis de acordo com E21, letra H da IT 01 oitava edição, e depois verificar a TSP, considerando o item 9.3 da mesma, e em planta separada, apresentar toda a área do evento cotada conforme o item E24A da IT 01 oitava edição. Então foi aquilo que eu expliquei lá no início. A gente precisa fazer a conferência porque ela interfere no valor da TSP. Fiz a mensuração, eu observei que estava para mais, fiz a notificação. Senhores, notificação de projeto, via de regra, é sempre capitulada, tá? Sempre você tem que buscar na legislação aquilo que está embasando a sua notificação. Evidente que uma hora ou outra a gente depara com situações que você não consegue enquadrar, mas aí relacionadas a aspectos de desenho, uma coisa mais específica, e aí você consegue dar um entendimento para o RT daquilo, mas de caráter geral, sempre procurar o item que gerou a notificação. Ok? Então vamos lá, vamos voltar no nosso arquivo e continuar fazendo a nossa análise. Já fizemos um item de notificação. Agora, né, vamos verificar os detalhes, as legendas, memoriais apresentados no projeto, que no caso são aqui, ó, nesse caso específico, né, você tem aqui a iluminação de emergência, está aqui o detalhe, né? Então aqui, ó, ele traz a altura de instalação, né? O desenho do detalhe dela com as características. Aqui ele vai te falar o que ele tem de funcionamento, né? Autonomia de 1 hora. Isso aqui tudo de acordo com a IT específica, e às vezes também você busca um amparo nas NBRs. Então, gente, as ITs, as instruções técnicas que estão lá no site, o decreto e a lei, elas são parte do que a gente utiliza como legislação. Existe ainda por trás disso tudo um arcabouço aí de normas que precisam muitas vezes serem consultadas, principalmente em casos mais específicos. Então ele tem aqui a luminária autônoma, né, que ele usa, que ele utilizou, e também ele utilizou aqui holofotes, né? Então aqui ele vai e descreve tal, as características, e o principal que a gente precisa saber que é o alcance dele de 50 metros. Tá? E aqui o símbolo gráfico que ele criou para os holofotes, e aqui o símbolo gráfico já previsto na IT 03 de iluminação de emergência. Então, continuando, a gente, na sequência, vamos verificar algo que é muito importante no projeto, que são as notas de projeto.
as notas gerais. Então, olha para você ver aqui, ó, isso é muito comum no evento temporário, porque muitas informações, elas precisam, digamos que sejam medidas que estão inseridas dentro da IT33, né? Medidas adicionais, vamos chamar assim, determinada pela instrução técnica específica, no caso da 33, mas que às vezes não tem como ser projetadas, né? Igual o cara quer projetar aqui no posto médico, né? O distribuidor. Então ele vem aqui e escreve, ó, desenhou o posto médico, reconheceu aqui a estrutura e ainda coloca, além do DEA previsto na ambulância, haverá no posto médico um DEA fixo no evento e pessoa treinada para usar. Isso aqui é condição da norma, obrigatória da norma. E a gente precisa lembrar que essa exigência, né, ela é fundamental, está lá na IT33 como referência para análise de projetos, né? Então você tem que verificar as outras legislações que estão de referência dentro da IT33. A lei 15778, ela traz aí que os eventos precisam, com mais de 1.500 pessoas de público, né, concentração diária, precisa ter o DEA, e esse DEA não é o mesmo que fica aqui na ambulância. Então essa nota explicou essa situação, que às vezes ele fala que tem o DEA e o DEA está na ambulância, e aqui você precisa ter outro. Se a ambulância sair para atender alguém, como que fica a situação, o restante do público, né? No caso de acontecer um outro sinistro aí, no caso de uma emergência médica, com necessidade de usar o DEA. Beleza? Então aqui isso é muito importante. Aqui ele vai esclarecendo algumas coisas, delimitação da área, o traço verde que ele usou. Então a gente vai nas notas, ó. Notas gerais do evento. Estrutura do evento. A estrutura do referido evento, tendas e palcos serão feitas através de estruturas metálicas, cobertura com lona de chão, fixado por bugs elásticos presos nas cintas de nylon do tipo steel. Aqui ele vem com o cálculo, né? Aqui ele apresenta o cálculo de dimensionamento de saídas, que também vem aqui explicado de forma mais detalhada. Ele colocou aqui para a situação dele, né? As saídas são em níveis, né? Através de portões e portas. Então lá, se você for lá na IT33, lá você vai observar o padrão do cálculo que é usado, né? A fórmula, né? E aqui tem a consideração de cada letra, né? da fórmula, de cada variável da fórmula, né? E você vai aqui fazer a conta. Então ele usa uma taxa de fluxo de 83, o tempo de 6 minutos. Né? Então a capacidade de escoamento, você descobre que ele tem capacidade de escoamento de 498 pessoas para esse tipo de evento. E aí você vai fazer a largura, que você vai descobrir dividindo a população, correto? Pela capacidade de escoamento. Então você vai precisar, para 3.000 pessoas, considerando essa capacidade de escoamento, de 6,04 metros de saída. E aqui ele te explica que tem 10 metros. Tá? Isso aqui eu já adiantei um pouco lá da análise da dimensionamento de saídas de emergência, mas foi só mesmo para mostrar também a importância da nota. Informações ao público, né? Por exemplo, isso aqui, não tem como você projetar isso, então, mas ela tem que ser cumprida, é um item que tem que ser cumprido. Então, isso significa que ou ele vai estar aqui, como forma de nota, ou estará lá no plano de intervenção, que é uma outra medida que a gente chama de medida adicional. Então, antes e durante o evento, será apresentado ao público presente mensagens no sistema audiovisual, telão e alto-falantes, orientando o público quanto às rotas de fuga, localização dos postos brigadistas e demais medidas de segurança que foram implementadas para dar total segurança ao evento. Aqui tem a nota aqui de deficientes, tá? Socorro médico, presença do responsável e diversas outras, iluminação, fogos de artifício. Opa, fogos de artifício. Não haverá queima de fogos no referido evento. Interessante, né?
Então, a partir dessa conferência, a gente já começou a fazer outras notificações. Essa aqui, ó, que eu reconheci, já gerou uma notificação devido a esse fato. Você tem aqui a nota 10, mas vai ter aqui também raio de isolamento 64 metros, área isolada para queima de fogos. Então, quer dizer, tem uma coerência aqui. Vai ter queima de fogos ou não vai? Isso aqui não está previsto? Foi um erro? Ou vale a nota? Então, já surge aí outra notificação, né? Eu coloquei aqui, ó, a nota geral 10 está divergindo do detalhe que consta em planta sobre queima de fogos. Lembra que eu falei que alguns itens não têm capitulação? Esse aqui é um item que surgiu da análise do projeto e o texto eu desenvolvi aqui para que dê o melhor entendimento na leitura do RT. E desse mesmo item, né, eu ainda fiz mais 2 itens, ó, em relação à queima de fogos, atender aos itens 14.1 da IT 33 segunda edição e 7.3 da IT 25 segunda edição. Então, olha para você ver, capitulado, e aqui você vai reconhecer lá na frente, a gente vai falar o que é isso aqui. Para a conferência da distância de segurança em relação à queima de fogos, citar a posição de lançamento dos fogos, conforme tabela 1 e 2 e figura 1 e 2 da IT 25 segunda edição. Então, vamos voltar para o projeto, continuando aí aquela análise do processo. Bem, e da análise geral da planta, né, também surgiram 2 itens de notificação, um deles ainda relacionado com a nota. Então vocês viram isso aí, né, que foi da nota, surgiu esses 2 itens, né, que tudo relacionado à queima de fogos. É bom lembrar que, apesar da nota sobre fogos, consta no desenho aqui marcado a área. Então foi isso que gerou a notificação, uma nota incoerente com uma representação em planta. Ok, senhores? E daqui ainda surgiram outros itens dessa análise geral do processo, desse primeiro contato com o arquivo, que foi o seguinte: ela explica que não será utilizada as edificações permanentes, correto? Para ser usada, ela teria que apresentar o AVCB. Então, eu fiz uma notificação baseada no seguinte: eu fiz a reconhecimento de todo o evento. Em local algum, eu verifiquei a projeção de banheiros químicos. Então, ficou incoerente. Espera aí, não está usando a edificação permanente, mas não tem instalações sanitárias na área externa. Então, foi um item de notificação que surgiu. Vamos voltar aqui na notificação para a gente ver qual item foi esse. Então, aqui, ó. Não foi verificado a projeção de banheiros químicos, considerando que as edificações permanentes não serão utilizadas, caso sejam apresentar cópia do AVCB do clube, que é condição primordial. Essa condição você vai ver na IT 33, né, sobre o que precisa ter a edificação para que ela tenha condições de receber o evento. Então, tem que cumprir com todas as exigências e, para nós, no caso aí, a liberação e a respectiva emissão da VCB, para dizer que está tudo ok na edificação. Outra coisa que eu verifiquei, vou mostrar para os senhores aqui, em relação a esses veículos aqui, ó, carros. Tá, pode parecer bem inocente, né? Mas existe algumas cobranças que surgem em relação à presença de veículos em eventos. Tem a questão de se pode ser veículo de alimentação, e aí você vai precisar fazer uma notificação que está lá na IT 23 segunda edição, que está relacionada com a presença de GLP nesses veículos. Só eu estou mostrando para todos como que você tem que ser malicioso nessa análise. Inocentemente o carro, então eu fiz um item de notificação de forma a conseguir da RT um respectivo retorno, né, dessa notificação. Então vou colocar aqui, explicar qual a finalidade dos carros representados na área do evento, próximo às quadras.
Eu poderia até complementar mais aqui a informação, mas deixar mais o item mais abrangente, né, digamos assim, mas dessa forma eu acho que já foi o suficiente nesse caso. Mas talvez aqui você já pudesse complementar da forma tal que viessem aí outras informações em relação ao GLP, informações da circulação destes veículos na área do evento, né? Por quê? Porque se tem realmente esses carros, você pode pedir a inserção de uma nota na qual conste que os veículos estarão presentes, estarão estacionados no local determinado em planta 1 hora antes do início do evento, ou seja, 1 hora antes da entrada do público no evento, por questões de não interferir na rota de fuga e, evidentemente, evitar aí qualquer tipo de sinistro. Mas aí essa notificação dessa forma, ela vem a resposta e depois você notifica de novo, se for o caso. Não seria uma reincidência, né? Então não tem problema também se vier a resposta e você notificar. Raramente, não quer dizer que não possa acontecer. Raramente, um evento temporário, por mais simples que seja, é notificado, né? E às vezes também a resposta é muito rápida. Você notifica e dentro de questões de horas o RT já consegue dar o retorno fazendo a correção daquilo que foi verificado. Então, senhores, desses itens, né, que a gente fez até agora, aí a gente já vamos direto já para as medidas, né? Então vamos começar aí com as saídas de emergência. É bom lembrar que eu já mostrei o cálculo, né? O cálculo está correto. Ele precisaria ter 6,04. E você verifica aqui no evento, ó, tem 5 metros aqui. Tem uma outra saída aqui. Outra saída aqui. Não, essa saída aqui é só de ambulância, tá? Então ela não pode ser contabilizada para o cálculo. Ele tem aqui de 5 metros. E tem outra aqui de 5 metros. Ok? Essa situação aqui, senhores, está relacionada à análise da medida saída de emergência. Você tem a entrada aqui no local que ele indicou, né? O destaque também para as catracas, né? O efetivo controle do público, que é essencial. E aqui você tem uma situação que esses corredores criados aqui, e tantas catracas, que você precisa verificar também, o analista precisa verificar. Devem haver tantos dispositivos de saídas, né, de forma tal que toda a população consiga entrar no evento em 1 hora. Isso é exigência da norma. Então, abriu os portões, iniciou o evento, o acesso do público, decorrido o prazo de 1 hora, todos têm que ter condições de entrar. Por quê? Isso pode gerar, né, um pânico. E isso aqui é outra exigência, a formação de filas para o acesso ao mecanismo de controle. Então você vai pegar o público que ele indicou para o evento, nesse caso específico da nossa análise 3.000, né, e vai também fazer essa divisão pelo número de 660 pessoas que devem entrar em cada mecanismo de controle. Então, se você fizer essa conta aí, dos 3.000, né, dividindo por 600, você vai, vamos dar 660, vai dar, beirando 5, aqui já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 entradas. E, importante esse detalhe, elas têm que estar organizadas em fila. Então, aqui, certamente aqui tem um gradil, né, aquelas estruturas que elas não são fixas, mas elas servem para organizar a fila. Para não ficar aqui aquele tumulto de pessoas, né? Tudo desordenado, sem saber até em qual catraca você vai entrar. E, nesse momento, é que pode acontecer algum pânico, né? Alguém ser roubado, por exemplo, e gerar um pânico. Então, serve para isso, tá? Outra situação importante é que ao lado da entrada, deve haver uma saída. Porque inerente ao ser humano a questão da orientação. Se o cidadão entrou
por aqui, né, desse lado do evento, digamos assim, se aconteceu alguma coisa e ele não tomou conhecimento ainda que tem uma outra saída, e a tendência é que ele volte por aqui, né? Ou então, aqueles que estão mais próximos daqui e não tomaram conhecimento dessa outra saída, vão voltar por aqui. Já aqueles que durante o evento já circularam na área, conheceram todo o evento e chegaram próximo a essa entrada, aí não, aí ele já tem aquela percepção da distância e vai conseguir fazer a sua evacuação do local por uma outra entrada. Então, essa aqui é obrigatória, senhores. 5 metros, dimensionada ao lado da entrada do evento. Outra situação aqui, né, que você verifica, que já foi notificado também, em relação às cotas de nível, né? Então você não consegue dimensionar aqui, ó, se isso aqui tem uma escada. Então isso está no mesmo nível? Não está no mesmo nível. Então é primordial que você tenha em eventos em áreas abertas, em eventos ao ar livre, a indicação das cotas de níveis. Elas vão poder dar ao analista a condição de verificar situações, por exemplo, vamos supor que aqui é a rota de fuga, correto? Então ele indicou aqui, ó, né? Ó, a área de refúgio, área descoberta. Trata-se de marcação de piso. Então ele tem aqui algo que está marcando esse caminho, pode ser, sei lá, simplesmente o passeio, ou então suponhamos que aqui na beirada você tenha uma linha aí de tijolos maciços, só para preservar essa rota. Mas vamos supor que só com esse desenho aqui você não consegue saber se isso está no mesmo nível. De repente isso aqui pode estar mais alto do que essa parte aqui. Essa mais alta do que essa. E aí vai gerar a necessidade, às vezes até da utilização de guarda-corpo, que a norma prevê, que se essa altura, essa diferença de altura, diferença de nível, como queira, for maior que 30, você vai precisar utilizar guarda-corpo. Ok? Então você tem que olhar para o espaço, para todo o evento com muita malícia. Mas não ficar também inventando, né? Então não é a intenção. Você tem que fazer um reconhecimento, utilizar o bom senso, cobrar aquilo que for plausível e que vá realmente subsidiar a análise do projeto. Então, senhores, aí no que a gente vem verificando todos esses aspectos, surgiu aqui em relação à saída de emergência uma notificação, porque em relação à distância a percorrer, que a gente também precisa olhar para o evento. Então, o que eu fiz? Você procura na norma e você vai ver lá que em relação às distâncias a percorrer, né, dentro de um evento, você tem, nesse caso específico, uma distância a ser respeitada, para que a pessoa consiga, né, chegar a uma saída de emergência ou a um local seguro, tá? Então, você vai ter 100 metros para isso. Tranquilo? Como eu vi que o evento tem essa conformação aqui, eu poderia até mesmo, né, considerar que 3.000 pessoas, você vai ter aí 2.000 metros quadrados, você conseguiria juntar todo mundo, certo? Considerando que o índice de densidade máxima para o evento ao ar livre é de 12,5 pessoas por metro quadrado, de acordo com a IT33. Então, nesse momento aqui, eu vou pedir a colaboração dos senhores, que é importante, ao ver o vídeo, vocês irem buscando lá na norma o item que eu estou falando, né? O item para que vocês tenham conhecimento. Análise de projetos, senhores, vou fazer um adendo aqui a esse vídeo instrutivo. O analista, idem para o vistoriador, precisam, no seu dia a dia, fazer a leitura da legislação. Essa leitura ela deve ser ampla
buscar o máximo de informações possível, ler instruções técnicas, ler NBRs, ler materiais que complementem a sua visão acerca da segurança contra incêndio e pânico, mas principalmente que ela seja uma leitura também constante, porque você cai no esquecimento. O que você não aplica cai no esquecimento. Você vai ler uma instrução de SPK e não vai usar todo dia de chuveiros automáticos, sprinklers. E aí você vai precisar recorrer àquilo. Então, aqui é a mesma coisa, tá? Ler sempre. E aqui eu vou fazer aqui que a distância é de 100 metros. Então, como que eu faço isso? Eu vou vir aqui, coloco na medida de distância e vou clicar onde para começar a medir? No ponto que eu achar que é um ponto mais distante da saída que eu estou analisando. Então, vou colocar aqui, ó, tá? Cliquei, puxo primeiro a linha, depois eu dou um outro comando, que é a letra M, e Enter de novo. E aqui eu vou fazer o chamado múltiplos pontos. Ó. Vindo zoom e vou clicando de forma tal a fazer o caminhamento. Ó. Aqui eu tenho uma piscina, né? Aqui eu tenho mesas. Eu vou passar aqui? Não. Então eu vou numa situação mais favorável. Ó, sair da piscina, tá? Sair da piscina no sentido de não cair dentro da piscina. E vou vir aqui, ó, aqui, e aqui está cercado. Aqui eu venho, cercado não é uma área utilizável. Vem para cá, né? Aqui em cima, num primeiro momento, eu posso passar, que ele colocou aqui a simbologia de rota de fuga, né? Então, vou clicar lá no final, onde eu quero que é o meu objetivo. Então, 113 metros. 113 metros. Senhores, essa distância ultrapassou o limite que eu preciso de 100 metros, né? Então, já é um item de notificação. E assim foi feito. Vou mostrar aqui para os senhores o item que foi desenvolvido a partir dessa situação específica aí. Verificar o posicionamento das saídas e avaliar a distância máxima a percorrer, estabelecida em 9.7.5.1 C da IT 33 segunda edição, provendo o local de outras saídas. Bem claro, né? O embasamento está aqui. E, por fim, a questão, o que você viu? Então, você pediu para que seja reanalisada a situação de distância a percorrer, bem claro. Ela vai medir, vai ver que está para mais e vai tentar solucionar. Temos também um outro item ligado às saídas que não estava sendo atendido. É um item que vem da análise geral, mas está relacionado às saídas. Eu já sei que precisa ter essa situação, então eu já procurei, aqui, deixa eu ver onde está a área para os portadores de necessidades especiais. Onde estão os portadores de necessidades especiais? Não encontrei. Daí surgiu um novo item de notificação. Está aqui, ó, indicar em planta a área exclusiva para os PNE. Verificar as suas condições estipuladas em 8.620 e 9.5.10 da IT 33 segunda edição. Então aqui, senhores, eu fiz o texto aqui, né? Mas se vocês, aproveitando a oportunidade, se a gente olhar aqui na aba notificações, vai estar aqui a minha seção aqui expirou. A gente vai precisar entrar novamente, né, no sistema. Isso acontece, é até bom mostrar aqui no vídeo, porque isso é uma questão de segurança do sistema, mais uma informação importante para os senhores, né? Se você ficar muito tempo sem operar, sem mexer no sistema, ele vai cair, né? A gente chama de cair. Então aqui eu entro de novo, vou lá no InfoSIP, vou fazer aquela busca de novo, então eu tenho que recomeçar novamente aqui para achar o projeto. Nada demais, é simples. E eu acho até oportuno que tenha acontecido isso para a gente poder explicar essa situação do sistema, né? Te dá um trabalhinho, mas é uma questão de segurança, porque se você se afastar do seu local de trabalho,
outra pessoa pode mexer no sistema e isso não é muito bom. Então a gente vai aqui nas notificações, como eu estava dizendo, somente para que vocês visualizem, né, que eu estou mostrando ali no arquivo do Word, mas aqui estão todos os itens, né, devidamente numerados, na ordem que foram feitos. E aqui, já com a resposta da RT, né, que você notifica, ela precisa voltar e te explicar o que ela fez. Então vamos lá, continuando. Agora a gente vai verificar aqui a sinalização de emergência. Senhores, é bom lembrar que mesmo sendo um local descoberto, a indicação de saídas é fundamental. Lembrando que, se tratando de eventos, é permitido o uso, né, de faixas, aquelas faixas de tecido com a inscrição de sinalização. Para o dimensionamento dessas faixas, deve-se respeitar a tabela da IT15, né, que fala sobre as distâncias e o tamanho das placas. Ela tem que ser respeitada. E, nesse caso de faixas, né, ainda é preciso que você utilize uma iluminação para essas faixas quando o evento ele vai adentrar para o período noturno. Eu estou falando isso aqui, não foi o caso desse projeto, mas é que a gente está falando de saídas, né, eu achei conveniente fazer esse comentário, porque aqui na realidade ela utilizou, foi a questão das placas mesmo, né? Então aqui você vai ver, ó, as sinalizações S2, S2, S12, né, saída. E aqui, senhores, você verifica então, em tudo, tem a sinalização de equipamento também, né? A placa E5, obrigatória, tem que estar lá, né? E aqui nesse momento eu já aproveito para mostrar um outro detalhe, né? Que é o detalhe de instalação dos extintores. Tem aqui a placa, a altura que ela deve ficar, né? Os extintores, nesse caso aqui, estão instalados sobre o suporte, né? Distância 20 centímetros, né? Do piso aqui. E parafusos para fixação no piso, tá? Isso aqui é importante. É importante, sim, para análise, mas para vistoria principalmente. Caso contrário, o que pode acontecer? Pode haver um deslocamento do equipamento, né, na hora do evento. A gente estiver participando do evento, né, o próprio público, e às vezes deixar algum lugar sem proteção, certo? Então, outra sinalização também que a gente precisa verificar, que é de importantíssima relacionado ao público, é a placa M2. Tá aqui, ó. A placa M1 e a placa M2. Aonde que elas devem estar? Devem estar na entrada, essas duas. Essa aqui, a M2, vai trazer lá o público máximo do evento e, em alguns casos, a forma que ele está acomodado. Por exemplo, 1.000 pessoas, 3.000 pessoas, né, no caso específico, 3.000 pessoas, 1.000 sentadas e 2.000 em pé. E a M1 vai falar de todas as medidas que foram projetadas para essa área de risco. A placa M1, senhores, alguns analistas acham que não é importante cobrar. Só que eu vou falar um pouco dessa placa, que a função principal de ambas é criar aí aquela consciência sobre a prevenção, né? Aumentar a conscientização, né? Aumentar a cultura de prevenção em relação aos ocupantes de edificações ou de eventos. Então, a pessoa que está lá na entrada, ela vai ver uma placa, eu não sabia que no evento tinha essas medidas. Então é interessante para aumentar a cultura da população nesse sentido. Além do mais, trazer a parte nossa de marketing, né? Está lá o telefone do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. A M2, ela vai trazer para o cidadão aquela situação de um princípio de descontrole. Se você ir na entrada, né, você que é uma pessoa culta, vai observar lá que a quantidade do local é 1.000 pessoas, aquilo ali vai te trazer a sensação de que são 1.000 pessoas de forma confortável, né? E aí você pode também conseguir até, num determinado momento, viu que deu uma superlotação, você fala, peraí, isso não está legal. E aí a pessoa vai pegar e falar, vou acionar o Corpo de Bombeiro aqui, porque eu acho que o local está superlotado. Então aí a finalidade das placas, e o que é importante observar? Já que são tão importantes, que se observe a sua localização.
ok? Então aqui na entrada, ideal. Suponhamos que você tem aqui uma tenda, como temos aqui na realidade. E essa tenda, ela concentra público, certo? Só que, especificamente nesse caso, ela é aberta, em toda a lateral dela é aberta. Toda a lateral é aberta. E você percebe aqui, né, é evidente que a área externa aqui, ela acomoda todo mundo e com sobra. Digamos, com sobra. Então não há necessidade da placa M2 aqui. Mas se fosse um camarote, não, se fosse a mesma tenda, fechada, com uma escada de acesso ou uma porta para acessar o local, aí surge a obrigatoriedade da placa M2. O contexto é outro. Então, você precisa cobrar não só essa geral, correto? Como também outras dentro do ambiente do evento. Se for local de acesso restrito, que tem controle de público, você precisa da placa M2 para que haja esse alerta para todos os envolvidos. Senhores, as notas de projeto, elas são muito importantes. Olha essa nota aqui, que interessante. Você não vai encontrar não vai conseguir capitular se fosse notificar, mas aqui o RT, a RT já trouxe a informação. Ó. Haverá na piscina 2 profissionais salva-vidas, né, escrito de forma correta, guarda-vidas, que permanecerão durante todo o horário de realização do evento. É um risco? Uma piscina? É um risco. Não tenha dúvidas que sim. É um risco que nós devemos identificar, devemos. Nós sabemos o quanto é importante que uma pessoa, né, principalmente no ambiente que foi feito uso de bebida alcoólica, venha a tentar pular na piscina e não conseguir nadar, ou ter um mal súbito e cair na piscina, crianças. Então, ela colocou essa nota que é o suficiente. É o suficiente. Deixou claro que vai haver uma pessoa para esse controle. Então, em alguns casos, tem casos que essa área quer ser transformada em área utilizável, eles colocam tablado em toda a piscina e colocam mesa por cima. Ou então, caso também que vai fazer o fechamento gradil de isolamento. Então aqui dupla proteção, gradil para o isolamento, né? E outra, a nota indicando que haverá presença de guarda-vidas. Então, senhores, protegido aqui, essa nota é importante, né? Na hora lá do evento, o bombeiro militar, ele vai verificar a situação do gradil e pode até mesmo pedir para que seja apresentado a pessoa, falando quem são os guardas-vidas que vão estar. Ah, não, vai ter sim, vai chegar na hora do evento. Não obsta também que a nota já resolva o problema, né? Então vamos lá. Mais notas importantes, né? A PNE, por exemplo, a nota de PNE, você tem como cumprir essa exigência? Tem. Você pode demarcar uma área aqui, né? Escrever PNE, área destinada aos portadores de necessidades especiais, acompanhado por brigadistas. Pronto. Resolveu. E tem outras notas que a gente cobra e que é importante, né, para o vistoriador. Muito importante para o vistoriador e também para quem está lá durante as montagens do evento. Então vamos lá. Depois que a gente olhou isso aí, né, a placa, a sinalização, a gente viu os códigos se estão corretos, o tamanho de acordo com a IT15, aí você talvez precise fazer alguma mensuração, já sabe, foi lá na Measure e distância e faz a devida comprovação se a medida está atendendo. Então vamos para a iluminação de emergência. Senhores, os pontos devem ser projetados nas estruturas cobertas e em áreas abertas, né, somente para as áreas onde foram montadas as estruturas e locais de acesso e pontos sensíveis. Então é preciso uma boa interpretação disso, né? Então aqui no caso, olha para você ver, toda a área você vê que tem a projeção de holofotes, né? Então o alcance dele 50 metros, tá? Você vai fazer uma medição aqui, ó, você vai ver que
Ó, 36. Tá. Vamos medir até aqui, né? Porque aqui é o limite. Ali você está tendo 33 metros a distância. Ok? 33,90. Então está dentro. Ilumina aqui. E é evidente que na hora o vistoriador, dependendo do horário, não vai ter como ver essa situação, mas o fato é que você tem que conferir essa disposição, né? Se você consegue cobrir toda a área. Agora aqui já na lona, olha aqui, ela tem um refletor que vai pegar vai conseguir medir, né? Se você ver que aqui tem 10 metros, né? Cotado aqui, ó, 10, 20, 30, 40. Então ele pega aqui e ainda tem os pontos que provavelmente, porque a tenda ela tem se formado dela tipo de pirâmide aqui, né? Então alguma que ficou aí no meio para dar um aclaramento melhor. No palco, aqui tem o holofote virado para a plateia, aqui tem no camarim, tem no palco. Então, no posto médico, até no motogerador que tem um. Então, quer dizer, está dentro daquilo que se espera para um sistema de iluminação. No caso desse modelo aqui, você tem lá 2,50 de instalação, né, que ela colocou no detalhe. Então você volta lá e vai medir de um ponto, você sabe que a altura de instalação vezes 2 vezes, né? Você 2 vezes para um lado, 2 vezes para o outro, então você vai ter 5 metros para cá. 5 metros para cá você precisa encontrar um outro aclaramento, né? Uma outra iluminação que vá casar aqui essa iluminação. Agora, senhores, a iluminação é projetada para rotas de fuga. Ok? Então precisa ter bom senso nessa aplicação, na notificação, não só de evento, como também de edificação. Ah, tem um ponto cego aqui, que aqui tem uma paredinha que não vai vir aqui no cantinho, não. O que você acha que a pessoa vai fazer? Vai esconder lá atrás? Então, bom senso para poder aplicar, né? E saber fazer uma notificação correta e coerente. Beleza? Então aqui a gente percebe que o evento está em boas condições de iluminação. Se for uma área muito ampla, vamos supor que aqui ela falasse que tem postes. No local não tivesse essas projeções, né, e aí ela colocasse. No local existe iluminação através de postes. E você fica cismado que talvez algum lugar não tenha uma iluminação suficiente, né? Você pode sim solicitar, como forma de subsidiar a análise, seja disposto no projeto os pontos existentes no local. Isso é normal. O RT ele é obrigado a fazer esse levantamento e colocar lá para você que existe um poste que já proporciona um clareamento adequado para aquela situação. Agora vamos para as medidas, para a medida de extintores. Senhores, o extintor ele deve cobrir apenas as estruturas, né? Onde tem a barraca, onde tem ali o camarote, onde tem a tenda. Isso é que é importante para o dimensionamento de extintores. Então, essa área aqui, ó, isso aqui é uma área de refúgio, aberta e descoberta. Não há necessidade de extintor nisso aqui. Não tem carga de incêndio, é descoberto, né? Agora, no espaço Kids tem, você tem aqui no palco, né? Então, nesse caso específico, você cobra para essas estruturas. Às vezes somente um, né, vai fazer a cobertura de todos. Aí você vai ver o quê? Aí vem uma outra situação, né? O extintor adequado à classe e também a distância a percorrer de acordo com o risco, né? Então você vai olhar lá, ó, aqui está, ó, temporário 500 megajoule por metro quadrado, risco médio. Então você vai lá na IT 16, vai fazer a leitura dessa informação com as tabelas, vai chegar a uma distância lá de 20 metros, certo? E aí você vai conseguir fazer a medição. Só que aqui é aquilo que eu disse, essa área é toda descoberta. Então, aqui você tem um aqui que está cobrindo. Tem um aqui, vamos supor esse caso aqui, dá para a gente fazer uma... Você vai lá na distância, né? Vai clicar no centro dele, vai levar aqui na barraquinha mais longe. Tum. No que você clicou, você tem lá 20 metros e 61. Aí eu vou falar, nossa, 61. Senhores, bom senso.
E aí também você vai precisar ver toda a área e vai ver que aqui também tem um. Então esse cobre para cá, né? Só pela distância, aqui você não precisa nem medir. Você já mediu daqui aqui, você sabe que aqui é menor, tá? Com o tempo você vai pegando essa visualização. Então aqui, ó, tem extintor aqui, olha, 2, talvez até superdimensionado. Se for uma coisa muito exagerada, você notifica, tá? Verificar que a área está coberta, tendo sido os extintores do local superdimensionados. Se o cara quiser tirar, ele tira, senão ele permanece. O que está para mais, não seja excesso, né? A gente aceita. Aqui tem um exclusivo do motogerador, né? Talvez aqui, esse do motogerador, se você observar, esse aqui cobriria. Vamos verificar se cobriria mesmo, para que eu não diga algo errado. Então você tem aqui, ali está dando 14 metros, 10, não cobre. Então esse aqui é específico do motogerador, de acordo com o IT16, é um risco específico, ele tem que ter a proteção dele ali. O que eu queria dizer aqui é que se a 5 metros tiver um extintor, que está lá para proteção da área de risco, ele pode cobrir, senão um exclusivo para aquele risco que está ali, que é o motogerador. Vamos lá então, vamos continuar, e aqui a gente vai continuar uma medida que geralmente ela não está... dessa vez demos sorte, está aqui a nota. Porque para cumprir a medida de brigada de incêndio, você vai apresentar o quadro resumo de brigada, de acordo lá com o anexo da IT 01, correto? Mas aqui já tem nota, o quadro, nesse caso, é obrigatório, a gente não pode abrir mão, ele precisa ter lá o quadro resumo. Mas essa informação aqui já te dá a sensação de que está certo e facilita aqui também para o historiador. É uma conta muito simples, né? Mas é importante. Você vai pegar lá a proporção, né, de um brigadista para 500 pessoas. Então 3.000, você dobra, né? Você pega só o 3 e multiplica por 2. São 6 brigadistas aqui. É importante a gente lembrar da brigada mínima. O mínimo para a brigada, que são 4 brigadistas. Por que é importante? Vocês lembram do início que eu disse que esse projeto ele tem 3.000 pessoas e que só pelo público enquadraria num risco baixo. No entanto, as características dele fizeram ele migrar para um evento de risco médio. Concordam? Então, se vocês imaginem que esse evento tivesse, então, um público de 1.500 pessoas, ele seria um evento de risco, continuaria sendo um risco médio, porque ele migrou por causa da queima de fogos e por causa da situação também da tenda, com área superior a 150, né? Então aqui você tem 100, 200, 300, 400 metros de tenda. Poderia ter 150 para ser o risco baixo. E aí tivesse 1.500. Então, 3 brigadistas, não é isso? Não é isso. A brigada mínima, brigada de 4 pessoas, justamente para contemplar essas situações, ok? Então a brigada é uma continha aí muito simples, né? E fácil de você conferir. Para a medida de controle de materiais de acabamento, senhores, você tem que analisar, né, a questão do anexo, né, da IT 38. O anexo da IT 38 ele é importante para a gente poder fazer essa verificação do que está sendo apresentado em relação ao controle de materiais de acabamento. Então você vai lá no anexo e vai verificar lá a situação de apresentação. Então vamos dar uma olhada aqui em relação à medida de controle de materiais de acabamento e investimento. Então está aqui, ó, ele vai citar o elemento construtivo, né, de cada estrutura, está aqui, o piso, parede, teto, cobertura, isolamento e a mesma coisa para a tenda. Então, senhores, a verificação dessa medida resume-se em ir até a IT 38, interpretar as tabelas
lá existentes e verificar se para cada situação, né, da ocupação, você vai procurar lá o F7, vai verificar o que é permitido para a ocupação F7. Então você vai olhar lá a tabela 4, né, da IT38 e o que está sendo permitido para a classe máxima permitida, né, para o F7. Então, para saídas tem uma classe máxima e para demais locais. Ali ela fez uma apresentação de forma geral, né? Então, para o palco, ela tem a classe que só 1 e A e B. Quando na realidade é permitido lá na IT para o F7, no máximo, né, as classes 2 e B. Isso significa que essa classe ela está dentro de um critério de segurança no que diz respeito ao material quanto à sua inflamabilidade, né? Então aí é importante ela também citar aqui o material. Então, ó, o elemento construtivo, a classe adotada, você olha que essa classe está dentro, é obrigatório citar o material, porque lá na hora da vistoria, o vistoriador pode pegar e falar assim, ó, aqui, você escreveu aqui que é lona anti-chama, e aqui eu estou verificando aqui que isso aqui é algo que parece mais um tecido. E a norma de ensaio, que também está descrita lá na IT. Então, a verificação aqui é simples, verificou, está dentro, o resto é na vistoria, onde ele vai apresentar os laudos, no caso da chama, lona de chama. Ele tem esse período, porque às vezes a antecedência em dar entrada com o evento impede de alguns outros procedimentos que ele ainda não consegue comprovar. Então, mostrou lá na vistoria, medida analisada, ok. Vamos lá então, continuando. A medida de materiais de acabamento é muito tranquila nesse sentido, tá? Eu acho que a responsabilidade ainda maior é na vistoria, né? Precisa verificar se o material que foi citado ele está lá de forma correta e o restante da documentação que vai ser recolhida e verificada. Outra medida de suma importância é o plano de intervenção. O plano de intervenção, né, que está no 18.1 da IT33, ela engloba o plano de abandono, onde que vai descrever ali as informações sobre os riscos do evento, a quantidade de saídas do evento e esses detalhes que são importantes e devem ser conferidos pelo analista. Então está aqui, ó, o evento temporário, o endereço, tudo isso tem que estar perfeito, tá? Tem que estar descrito de forma correta e se houver alguma divergência tem que ser notificado. Responsável, aqui tem a localização do socorro, né? O batalhão de bombeiro mais próximo, aqui tem o hospital de referência, o tempo de deslocamento, isso tudo é importante, tem que ter uma coerência, né? Já notifiquei isso aqui, cara, falar que o evento é uma situação muito longínqua, né? E depois citar um tempo que não é coerente. Aqui o serviço médico, né? Lembrando, gente, que essa proporção aqui, ó, de um médico e 2 enfermeiros para cada ambulância, isso vem do Estatuto do Torcedor, é outra norma que é citada, né, como referência na IT 33. A gente precisa também ter o conhecimento, né? Então, faz a citação lá para poder parar, nesse caso, essa situação do dimensionamento em relação à equipe médica. É a Lei 10.671, né, de 2013, Estatuto de Defesa do Torcedor. Foi a referência que se encontrou para poder normatizar essa situação. Não foi marcada a queima aqui, mas também não é algo que vai gerar tanto problema, né, porque está lá no projeto. Talvez tenha, no que o projeto foi notificado, esqueceu de colocar. Costuma acontecer também, tá? Ninguém... É muita coisa para ser verificado, por isso que eu oriento a todos os senhores e senhoras que trabalhem na análise de projeto, principalmente do projeto de evento temporário, fazer uma análise tranquila, sem correria e com muito critério, mas sem
sem correria e utilizando o bom senso. Então aqui as informações todas em relação ao evento, né, como vai ser dado o aviso, os brigadistas irão auxiliar, vai para você ver, senhoras e senhores, por motivo de segurança, o local precisa ser evacuado, por favor, saiam pelas saídas mais próximas. Os brigadistas irão auxiliá-los, e aqui tudo mais, a condição das estruturas, os dados finais aqui da RT, vai ter o telefone aqui. Esse telefone eu geralmente peço também para que seja inserido em planta, né? Para poder historiador, porque às vezes os caras chegam em determinados eventos que a área é muito grande, é gigantesco, e você não sabe onde que está o RT que vai acompanhar com você a vistoria. Então tem um telefone ali, em vez de ele buscar em outro arquivo, já está ali na planta, ele já utiliza. Então eu acho interessante. Via de regra, eu cobro, mesmo porque é uma situação que, para que ele tenha que fazer o que está determinado na IT 01, que é prestar todos os esclarecimentos, está de atendimento imediato quando solicitado pelo Corpo de Bombeiros. Ok? Falar sobre a queima de fogos, né? Também tem esse aspecto aí dentro desse evento. Bem, para queima de fogos, senhor, você precisa do croquis, né? Da área de queimas, com a cota aqui da distância de segurança. Ok? Então, é uma mescla entre a IT 33 e a IT 25, segunda edição, que trata especificamente do assunto. Você precisa saber também a lista de queima de fogos, né? Tem uma parte documental, e dentro dessa parte documental você vai ter lá as informações que você precisa. Então, eu vou mostrar aqui para os senhores como que fica aí concretizada essa parte, né? Ele colocou aqui o requerimento para queima de fogos que ele fez lá na Polícia Civil, a data. Esse documento, ele não é obrigatório. Agora não é mais. O tempo passado já foi, mas agora não é mais, porque ele às vezes pode demorar para ficar pronto. Então, para nós, o que vale é isso aqui, ó, termo, anexo A, termo de responsabilidade, que está lá na Instrução Técnica 25. Preenche os dados aqui do local, data, horário da queima, e aqui a lista do que vai ser utilizado lá para a realização da queima e o efeito desejável. Então isso aqui tem que estar preenchido de forma correta. No final aqui, né, um termo aqui de responsabilidade, de não observar as questões de segurança, e o nome do blaster. A partir daqui é que você vai descobrir qual que é o tubo de maior diâmetro utilizado na queima, para você verificar se a distância está correta. Isso quem faz é o analista. Então você precisa verificar. Se não estiver claro, você questiona, né? Se houver alguma dúvida, você notifica. E aí você vai verificar em planta. Outra situação que precisa ser esclarecida é se ele vai estar na posição de lançamento inclinada ou vertical, que isso aí muda a distância de segurança. Essa informação, ela tem que vir, já foi notificada lá, está tudo dentro daqueles itens que a gente fez para a notificação, ok? Então aqui você está vendo as informações inicialmente prestadas de forma que não ficou muito legal. Aquele documento que eu acabei de ver é porque eu já apresentei para todo mundo ver por causa do retorno, ok? É um documento que já vem no retorno. Nós falamos aí também do motogerador, né, que é um equipamento que é exigido nos eventos com público igual ou superior a 3.000 pessoas. Pode ser de dia o evento, mas como você precisa ter as situações de atuação da brigada, aquele item que deriva lá do artigo 5º do decreto, né, 44746, 2008, que fala sobre esse aviso para os frequentadores ali em relação à rota de fuga e outras coisas mais. Então você precisa ter esse motogerador não só por questões de iluminação de emergência, tanto é que eu falei que o evento pode ser de dia, mas também para manter todas as instalações elétricas funcionando, caso haja uma pane aí na rede de distribuição. Então a importância do motogerador. Para esse equipamento específico, a gente precisa observar mais alguma coisa em termos de projeto. A sua proteção, para evitar que pessoas que estejam no local
tenham acesso, crianças, ou até mesmo um adulto que possa chegar perto. Afinal de contas, ele existe risco, né? Ele esquenta, pode causar queimaduras, pode ser alimentado por combustível, né? Tem a questão de ser blindado ou não, questão referente a bacia de contenção. Isso aí vai do tipo que o cara utilizar, né? É uma questão muito mais de vistoria do que de análise. Na análise a gente verifica assim a questão da proteção específica, as placas, né, de proibição e alerta, né, para chamar a atenção das pessoas quanto ao risco. Então olhou isso aí. E a abrangência, né? Se ele está ligado à iluminação de emergência, se ele vai estar ligado à iluminação de emergência, precisa te falar que ele vai estar ligado, por exemplo, ela pode escrever lá que o gerador atenderá a todos os circuitos elétricos, inclusive a todas as iluminações projetadas de holofotes, por exemplo. Ok? Importante, né, esse equipamento, principalmente ligado àquela situação lá do gerenciamento em relação ao momento de pânico, momento de sinistro dentro do evento. Bem, senhores, assim terminamos a nossa análise desse PET, né? E agora vamos ver como ficou o projeto após as correções, ou atendimento aos itens notificados, né? Então eu vou abrir aqui agora o InfoCip, e agora a gente vai passar a utilizar aqui um outro arquivo, o arquivo corrigido. Ó, eu vou olhar a resposta, vocês vão ver como que o projeto mudou de cara, né? Como ele mudou de conformação para poder atender os itens de notificação. Então vamos aqui. A nota geral 10 está divergindo do detalhe que consta em planta sobre queima de fogos. Ela é a resposta do RT, né? Conforme solicitado por Vossa Senhoria, corrigimos o subitem 9.1 nas notas gerais, no evento mesmo haverá queima de fogos. Então agora ela muda aqui a informação. 9.1, haverá queima de fogos no referido evento. Ok? Atendeu o item. Em relação à queima de fogos, atenderam aos itens 14.1, da IT 33, segunda edição, e 7.3. Acrescentamos no processo os documentos referentes aos fogos, conforme solicitado por Vossa Senhoria. Nós já demos uma olhada nesse documento, só faltou um aqui que eu acho interessante, que lá hoje, na realidade, pede para citar o nome do blaster, que é o profissional que trabalha com a queima de fogos, aquele especialista. No entanto, é importante a gente pedir esse documento, que a digitalização, né, da carteira do blaster para que ela seja inserida. Por quê? A questão da validade, para que não haja nenhum problema lá na hora da vistoria. Porque o vistoriador ele vai solicitar quem que é o blaster. Por favor, me preste sua identificação. E aí pode ser que esteja vencido e pode gerar um transtorno maior. Então é melhor já saber aqui na fase de análise que esse documento está ok. Para a conferência de distância, né, em relação citar a posição de lançamento e verificar lá a distância. Ela fala que é o 37 milímetros, é o maior diâmetro, e que foi considerado IT25, tubo de lançamento vertical. A gente pode verificar em planta lá o que pintou de novo, né? Tá? Já falou que é vertical, área isolada para queima de fogo, distância para locais com exigências especiais. E aqui está a distância de 64 metros, né? E ainda tem um pouco mais aqui, mas 64 é o que tem que ser respeitado. Você vai ver isso lá na IT25, vai jogar lá na tabela correspondente à avaliação das distâncias de segurança e você vai interpretar lá de forma, é muito simples, né? Olhou o diâmetro do maior calibre que vai ter lá na queima, ele que vai determinar essa distância de segurança, né? E aí você vai, a partir daí, consultando a tabela, né, você vai conseguir verificar o que você vai precisar lá de distância em relação à área de concentração de público. Na tabela 2, você vai ver lá, vai aproximar do 38, que não tem 37, tubo de lançamento vertical 32 metros, 64 de diâmetro externo. Então, atendeu aqui para mais, está ok a situação de queima de fogos. Pessoal, o queima de fogos vai ter também um tratado em riscos especiais, né? Uma apresentação específica da IT, que vai dar um entendimento mais amplo a respeito. Não vou adentrar aqui não, porque
a documentação foi apresentada para fins de PET, né? E a distância de segurança aqui é o que mata a situação, mas é simples a interpretação da tabela. Precisa saber o maior calibre, a posição de lançamento. Situações em relações lá a outras minúcias dessa queima, distância de algumas edificações, tem tudo isso lá. Volto a frisar, é leitura em cima de leitura. Nós não vamos conseguir aqui nessa aula abordar todos os assuntos. Vamos lá, olha aqui, ó, um outro item de notificação atendida, eu não vou na notificação, já vi aqui a área de PNE, ela coloca a nota aqui, ó, área destinada aos portadores de necessidades especiais, é o texto do item, a área deverá ser acompanhada por brigadista em todo o horário de realização, onde o membro deverá auxiliar até a saída mais próxima. Olha a importância. Se o responsável que quiser indicar em planta, ou uma informação da notificação, que não haverá portadores de necessidades especiais, né, está assumindo aí o risco de ter essa pessoa presente e acontecer alguma coisa. Voltando lá, vamos seguir aqui então. Em toda a área do evento inserir cota de níveis, conforme é 21H do anexo E da ITESA 1, 8ª edição. É aquela situação que eu expliquei, que você precisa saber qual a altura, né, de um local para outro, ok? Então, ela foi citando aqui, ó, que tem aqui a cota 0, aqui está um pouco mais baixo, né, 30 centímetros mais baixo. Então, de 0 essa escada provavelmente desce para cá, nessa escadinha aqui, e você chega aqui nesse desnível. Apresentou até um outro corte aqui, né, para mais, eu não solicitei, mas é importante, apresentou um corte aqui longitudinal, digamos assim, longitudinal, aquele corte que passou por uma maior área do evento, né, o corte que passou por aqui, mostrando aí também a situação dos níveis. Importante, uma informação que ela prestou para esclarecimento. Voltando, indicar em planta a localização dos recipientes de GLP e cotar a distância de segurança prevista em 21.5. Gente, suma importância a situação de GLP dentro de eventos, tá? Leiam os itens, né, relacionados ao GLP na IT 33 e fiquem de olho nessa situação. O GLP ele é um risco muito grande dentro de eventos, tá? Então não pode estar debaixo de tendas, né? A tenda que vai ser utilizada para cocção de alimentos, ela tem que estar afastada 5 metros da área de concentração de público em foco. Tá? Eu vou falar, não, está afastado. Então aqui ela colocou, ó, várias notas. Ó. Aqui ela coloca a distância e a localização aqui do GLP. Significa que ela vai propiciar uma forma. Aqui é a concentração de público? Não é, porque ela falou que vai estar 5 metros de distância. Né? Então, convenhamos aqui, o palco está aqui. Ó. Então, ela julgou que aqui é uma área que não vai haver concentração de público para colocar o GLP. E ela tem que garantir esses 5 metros de área de concentração de público. As notas são importantes. Tá? O vistoriador deve ficar atento a essa situação. Não pode haver o gás aqui debaixo das tendas. Né? Ele tem que estar a distância de 5 metros. Beleza? Não só de concentração de público, como também de rota de fuga. É o que fala lá o item, né, específico. Um outro aspecto em relação ao GLP que muitas vezes é não observado, vamos dizer assim, em relação aos veículos. Por isso, um dos motivos pelo qual eu notifiquei em relação àqueles carros que estavam estacionados aqui. Ó. Aquilo poderiam ser food trucks. E aí, ou então carros de alimentação mais simples, que vêm a ter a utilização de GLP. Aí deve-se tomar o mesmo cuidado. Então, sempre alerta com a situação de carros desenhados na área do evento. E ainda, aquelas situações de carrinhos de pipoca. Carrinho de pipoca é uma bomba ambulante. Hein? Vários acidentes, se você pesquisar aí na internet, você vai ver vários acidentes com vítimas. Então, muito cuidado. A mesma coisa tem que ser observado, condição de ventilação, quando utilizado não só na área geral do evento, como em veículos principalmente, verificar a condição de ventilação.
Você tem um item da IT 23, né? Segunda edição, você vai encontrar um item que vai falar sobre as características que devem ser verificadas, né, nos carros, nesses veículos que estão aí sendo utilizados, no caso aí do PET. Então é importante, muito importante. Viu o veículo, tem que ser chato. Aqui, ó, esse veículo está muito próximo aqui da área de concentração de público. Pode, se for no projeto, pode reprojetar, né, a sua localização. E essa localização, ela tem que ser a mesma lá na hora, porque foi verificada a distância. Então, o vistoriador tem que exigir, não, esse carro está alocado aqui por causa disso, por causa dessa distância. Então, muito bom aí a gente lembrar desse detalhe, importantíssimo, tá? É um dos riscos principais que eu vejo aí, situação de eventos. Complementar a nota 7.1 com contato telefônico celular da RT, é aquilo que eu falei, né, de uma fácil localização do RT na hora da vistoria. Alguns acham que é preciosidade, eu não. Eu acho que é importante estar aqui. Direto ele vai vir na planta, vai fazer um contato se ela não estiver presente. Eu acho muito, muito interessante, já que é ela que vai acompanhar a realização do evento. Vamos lá para outro item de notificação. Não foi verificada a projeção de banheiros químicos, aquilo que eu falei lá no início. Então vamos ver como é que ficou a situação com os banheiros químicos. Então certamente em algum lugar aqui ela fez a locação de banheiros químicos. Tá aqui, ó, banheiros químicos. 3.000 pessoas, ela colocou aqui 2 e 2. Beleza. A gente não vai entrar nesse mérito. Quero que seja tanto. Não existe esse critério para isso. Eu poderia ter colocado só um, masculino e feminino, então só um. Infelizmente, daí para frente a gente não pode fazer mais nada. Ou melhor, não pode o público do evento usar as edificações permanentes, ainda que seja para fins de sanitário. Voltando lá na notificação, explicar qual a finalidade dos carros, já explicou. Ela fala aqui que não tem, suprimiu, e suprimiu mesmo, que eu já via lá, né? Os carros estavam parados mais ou menos aqui nessa região e não tem mais, aqui é a ambulância. Verificar o posicionamento das saídas e avaliar aquele distância a percorrer. Vamos ver a resposta. Reduzimos a área interna do evento, limite do evento, em função da distância máxima a percorrer, conforme solicitado por Vossa Senhoria. Também incluímos mais 2 saídas de emergência. Na realidade, eu não pedi para ela para fazer isso aqui, tá? Essa é a redução da área do evento, a área que ela tinha colocado lá. Ela fez isso porque eu tinha alertado para ela que a rota de fuga entra também no cálculo TSP. Então ela tirou daqui, vocês lembram que era muito mais alongado, né? Ela reduziu isso aqui, ó, para poder ficar com a área dentro dos 8.500. E aí ficou ok. Então não precisou complementar a TSP. Aqui está a entrada, ela fez aqui um corredor para ambulância, aí colocou uma entrada aqui, colocou outra entrada aqui de 2,20, colocou outra entrada aqui de 2,40, lembra que eu medi foi daqui, né? Então, tinha que chegar aqui. O que ela fez? Tinha que chegar lá no final, né? Tinha que chegar aqui, ó. Ela já diminuiu e colocou uma entrada aqui. Então, aí passou a atender, questão da distância, ok. Em planta esquemática, né, fazia a questão das cotas, né, para fim do TSP. Aqui que eu faço o alerta para ela. Foi aqui que ela resolveu, falou assim, não, vou diminuir a área para diminuir e ficar dentro do que eu informei, os 8.500. Aí ficou coerente, que quando medir, dá um pouco maior, mas eu tenho que excluir um monte de área aqui dentro. Ó. As edificações que estão dentro da área que eu medi, a piscina que não é área utilizável, entendeu? Então ficou muito próximo. Ficou coerente a cobrança da TSP, face a dificuldade que eu falei de áreas que não são utilizáveis e outras situações aí que podem complicar esse cálculo, mas deve estar próximo. Não pode ter uma disparidade que vai gerar essa dúvida aí futuramente. Né? Toda vez que a gente mexe com recursos do Estado, tenham cuidado, senhores. TSP. Hoje o sistema calcula. Se o projeto é físico, muito cuidado. Confira a TSP, tenham responsabilidade de fazer essa leitura da área para que não seja questionado depois em uma supervisão. Aqui, esse item aqui, ele está dispensado a cobrança de novo TSP para ter direito ao retorno. A gente coloca um item padrão para que o RT ele tenha essa noção de que ele tem direito de acordo com o decreto de taxas. Outra situação, que não está aqui, tá? Mas eu vou fazer um comentário,
é a respeito do item que fala da discordância, né, dos itens e a possibilidade de reconsideração de ato e graus de recurso. Esse item lá da IT 01 e fazer como item padrão, que também, infelizmente, nessa aqui eu não coloquei, mas faça essa observação que é importante. Né? É lógico que o RT ele tem que saber disso, que a maioria sabe, mas é importante colocar na notificação como forma de padronização e talvez até mesmo para abarcar aí alguns iniciantes, né, profissionais iniciantes na área, para que tenham essa ciência. Vamos voltar aqui no projeto e ver, né, senhores, que o projeto melhorou muito as notas. Você, como se diz, vai dormir com a consciência tranquila, né? E aí vai poder fazer a respectiva aprovação. Eu falei aqui de notificações, vou mostrar rapidamente que quando retornou esse processo, ele teve mais uma notificação, porque no documento certidão de público, não fui eu que cobrou esse documento, ela tinha lá essa certidão, né? E eu conferi, mas o que eu conferi a primeira vez, na primeira análise, eu não percebi que estava lá descrito de forma errada o nome do evento. A denominação que eles colocaram, que estava escrito assim, ó, evento prevê inauguração do pavilhão de esportes e festa julina. Então, a inauguração de pavimento, pavilhão, como assim? Se isso é uma edificação, teria que ter o AVCB. Então eu tive que gerar mais essa notificação para ela corrigir esse documento. Foi o que ela fez, corrigiu, e aí não ficou mais nenhuma divergência, aquilo que eu falei dos dados. Cuidado, não pode haver divergência. Para depois não acha aquela alegação, não, eu informei, estava aqui. Ó. Então, leia os documentos com calma, faça uma análise tranquila, para que não haja nenhum tipo de intercorrência futura, né? Então, isso é o mais importante, é ter a certeza de que foi feito uma análise com calma, uma análise bem feita, no que diz respeito à notificação bem capitulada. Se não houver a condição de capitulação, tem que ser bem claro, né, para com o texto. Cuidado com o português, né, para ficar muito bem feita a notificação. Tente exaurir, nessa primeira análise, todos os itens, todos, principalmente no caso de evento temporário, que tem a questão do prazo, mas sempre com calma. Bem, pessoal, eu agradeço a todos aí pela participação. Espero ter com esse vídeo possibilitado a todos a vivência da análise de um PET. Lembrando que cada PET possui características diferentes, né, de acordo com a sua classificação e o local de realização. Então não é esse procedimento que eu adotei aqui, eu quis só mostrar uma sequência. Isso aí os senhores podem realmente pegar e praticar em outros casos concretos. Mas a especificidade do projeto está ligado principalmente à sua classificação e o local de realização. Como eu sempre digo, o PET requer atenção a muito detalhe e uma análise muito criteriosa. Haja vista, gente, a particularidade de concentração de público e, principalmente, em locais que são adaptados para receber o evento. São pessoas que vão estar em camarotes, em arquibancadas, né? Então a parte nossa aqui tem que ser muito bem feita. As características têm que estar dentro do que prevê a norma. E agora, lá no local da vistoria, transfere toda essa responsabilidade que deve haver na análise do projeto para o vistoriador, que deve verificar se tudo está de acordo com o projeto. E não só verificar, não só fazer o que eles chamam de cara crachá, né? Conferir, mas também ter um senso crítico, ter um bom conhecimento da norma, e aí sim saber aplicar sempre com prudência, com sabedoria, com bom senso, aquilo que é inerente ao desempenho da sua função. Tá? Eu costumo dizer que se você acordou hoje, analista, e durante o transcorrer do dia você não aprender nada de novo, tem alguma coisa de errado, porque você tem sempre que estar melhorando o seu conhecimento e esse processo de realização das análises. Bem, pessoal, dessa forma eu já agradeci e abraços a todos aí que estão fazendo esse curso, um curso importante para a corporação, né? No momento que vivemos um cenário aí de valorização da nossa área, né, do serviço de segurança contra incêndio e pânico. Vamos crescer juntos, né?
vamos adquirir o conhecimento juntos, vamos trabalhar junto, como dizem, né? Vamos quebrar as pedras juntos e sempre visando o crescimento da nossa corporação. Abraço a todos aí e até uma próxima oportunidade.